história do cristianismo, ela foi baseada através de derramamento de sangue. Pessoas doaram ou derramaram o seu sangue em favor de nós. Hoje nós somos salvos porque alguém derramou o seu sangue para que outro fosse salvo. Não foi para nós ganhar status, colocar nossa foto, olha que bonito, o pregador da noite. Acaba com isso. Ele é o dono da glória. Que nós diminua e que Ele cresça. Os holofotes é para Ele. Olhem para a cruz, não é? A palavra, olhem para a cruz. Até onde vai a sua fé? Até onde você iria? Só que a palavra nos ensina que o homem, ele não se arrepende. Ele continua na sua avareza. O prejuízo de Deus vai vir. Pessoas estão morrendo, perdendo seus bens, os seus valores. Diversos países, por conta do amor de Cristo. E nós que temos total liberdade para adorar, chegarmos na casa que é de Deus, para poder levantar invejas, calúnias, defamações, intrigas, eu tenho absoluta certeza que isso não é de Deus. Emotivo, irmãos. Almas feridas de diversas maneiras. Através dos louvores vem falando. As crianças, elas louvaram que há vida aí, que ainda há vida aí. As irmãs louvaram, e se não fosse Deus? Sabe, irmãos, todos nós temos diversos tipos de aflições. Mas eu estava lembrando na passagem de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira e consequentemente entregou o seu Filho. E me trouxe um conforto no coração. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero dizer para cada um aqui que vocês são especiais. Cada um aqui é especial para o Senhor. E nenhum que está aqui foi um erro. Ninguém aqui é um erro. O Senhor, antes de fazer toda a criação, Ele planejou isso. As aflições viriam na nossa vida. Momentos de emoções, ou como um culto esse emotivo, iria acontecer naturalmente, porque como é bom colocar para fora, através das lágrimas, os nossos sentimentos. Como é bom poder ter alguém para poder abraçar nos momentos de luta, uma palavra, saber, como diz a palavra, um companheiro. É bom isso, irmãos. Só que a palavra a qual Deus tinha colocado no meu coração vai falar também de esperança em meio às lutas, de como extrair alegria e paciência diante de cenários difíceis. Então eu quero trazer para os irmãos o livro de Apocalipse, capítulo 8 e o versículo 1. Porque eu creio que tudo está sendo baseado conforme a vontade do Espírito de Deus. E o livro de Apocalipse, irmãos, fazer uma breve menção dele. Quem não conhece? Ou qual foi a maneira a qual ele foi escrita? Se não é baseado no amor. O livro de Apocalipse, ele é baseado também no amor. Que Deus, ele não esqueceu a sua igreja. A história relata que João estava em Pátimos. Afastaram, forçaram João a estar longe dos seus irmãos queridos. João pastoreava, João cuidava, João se preocupava. Mas o cenário que era antigamente o cenário romano
devido como não conseguiram matar o João, então preferiram aprisionar João na ilha de Patmos, como se fosse a ilha de Alcatraz. Deixa ele lá, vão esquecer dele. Só que enquanto as portas da terra estão fechadas, Deus abre uma porta do céu e traz a revelação, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra as portas do Senhor. E ali a preocupação de João, Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele fala para João relatar as coisas que em breve iriam acontecer. Então, neste cenário, vai ter o quê? Muitas lutas, muitas perseguições, muitas mortes, muito choro, muita tristeza, mas e no final? Muito ou muita alegria. Um enorme júbilo de alegria no final, para aquele que perseverar até o final. Então, eu estava em casa, como foi me dado a oportunidade, e aleatoriamente, como a palavra de Deus fala para a gente estar em comunhão com o Senhor a todo momento. Então a gente tem hora que ora no quarto, tem hora que a gente está trabalhando, está em comunhão com o Senhor, está fazendo diversas atividades, está em comunhão, e me veio essa palavra na mente. João capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Pode colocar na tela, irmão, por favor? Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E aí eu fiquei meditando apenas nesta palavra. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Mas a palavra de Deus nos ensina que no céu tem adoração 24 horas. A palavra de Deus nos ensina que os 24 anciões estão diante do trono do Senhor. A palavra de Deus também fala que serafins, querubins, anjos celestiais poderosíssimos clamam ou falam, louvam o Senhor, santo, 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 diariamente, a todo momento. Mas por algum motivo há um silêncio no céu. Parou a adoração, cessou. Por que parou a adoração por quase meia hora? Porque o sétimo ou a sétima trombeta iria tocar. Então, analisando isso, irmãos, como é extremamente importante de analisarmos este contexto. Do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Apocalipse, ele vai trazer uma ênfase sobre as igrejas. Do capítulo 1 ao capítulo 3 vai falar sobre as igrejas. Do capítulo 4 até o capítulo 7 vai falar dos selos. 7 igrejas, 7 selos. Só que do capítulo 8 agora ao 11 vai falar das 7 trombetas. Então do 1 ao 3 fala das 7 igrejas. Do 4 até o 7 vai falar de 7 selos. E agora do 8 ao 11 vai falar de 7 trombetas. E quando a gente fala em trombetas, o que a gente lembra? Vai ser anunciado alguma coisa. Está chamando a atenção para alguma coisa, para algum evento, para algum acontecimento. Então, baseado nisso, eu vejo como Deus ele nos ama. Porque ele pediu para João escrever categoricamente. E nada mais é 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ilha de Deus, uma retrospectiva, ou seja, frisando novamente a mensagem que é a qual o Senhor está querendo trazer. Então nada mais é a mesma mensagem contada de modos diferentes. Só que quando eu pego nas igrejas, a gente pega a primeira igreja, já vai falar o quê? Da igreja de Éfeso. E
igreja de Éfeso, ela era boa na doutrina, que ela detestava as pessoas más. Ela não compactuava com os erros. Só que a igreja de Éfeso, ela não estava agradando o Senhor. Por quê? Porque ela tinha deixado o seu primeiro amor. Talvez esquecemos em algum momento da caminhada como nós somos especiais para o Senhor, como todos nós fazemos parte de um único corpo, e que a cabeça é Cristo. Isso quer dizer que eu dependo de todos, e que todos nós dependemos de Cristo, o quanto nós somos importantes, e baseado nisso não há divisão, porque o corpo não pode ser dividido. Só pode haver vida quando o corpo está unido, e sendo Cristo a cabeça. Então, baseado nisso, irmãos, Éfeso, ele deixou o amor. Por algum motivo eles esqueceram o dia que eles foram chamados, comissionados a servir o Senhor, porque todos nós fomos comissionados a servir o Senhor. Como foi louvado há um tempo atrás, eu era trevas, eu era terra seca, mas hoje somos fontes de águas viventes, porque jorra dentro de nós a presença do Senhor. Mas algum motivo faz com que nós esquecemos o primeiro amor, a alegria de estar servindo o Senhor, o desejo de estar sendo participativo, porque a palavra de Deus fala que se um membro do corpo sofre, todos sofrem. Então, algum motivo, esquecemos como era bom servir o Senhor genuinamente. Então, essas 7 igrejas, a qual o livro de Apocalipse ele vai falando, ele termina na igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela vai contar assim: igreja de Laodiceia, capítulo 3 e o versículo 14. Igreja de Laodiceia, capítulo 3 e o versículo 14. Pode colocar, irmão, por favor, Apocalipse. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, ou seja, o Senhor, o testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Continua, irmão, por favor. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem deras fosse frio, que aí podia o evangelho pregar e novamente aquecer. Ou quem dera se fosse quente, melhor ainda. Assim, porque és morno e não és nem quente nem frio, tenho vontade de vomitar da minha boca. As igrejas, as 7 igrejas, são estágios da nossa vida. São estágios da igreja a qual estamos hoje vivenciando. A igreja começa bem, a nossa vida começa bem, no fervor, na adoração, na participação, fazer parte, na limpeza, na consagração, nos estudos. Nada nos impede, é o primeiro amor. Ou seja, é a noiva se preparando para o noivo. É aquela alegria, quando vai ser? Quando vai ser? Só que nesse decorrer de tempo, chega a igreja a qual vamos vivenciando. E isso é os dias de hoje. É no geral, irmãos. Nem quente, nem frio. Mornos. Sabe o que quer dizer isso aí? Indiferentes com a obra do Senhor. Tanto faz como tanto fez para a obra do Senhor. Se é assim, tenho vontade de vomitar, porque está causando náuseas no paladar do Senhor. Porque se alguém vai fazer, ou um irmão ou irmã vai fazer, e talvez eu não combine muito com a pessoa, não tenho muita ligação, eu não participo. Ou se é uma outra pessoa, também não dá liga, então também não participo. Então chegamos à conclusão que participamos quando nos convém. E também chegamos à conclusão que então estamos sendo mornos, porque a obra é do Senhor. Aqui é apenas um corpo, onde um depende do outro.
chegamos no ponto a qual o Senhor fala: não está agradando. Cada um de nós pode fazer uma autoanálise de nós mesmos, se estamos ou não agradando o Senhor. Sabe por quê? Porque isso corre um grande risco de chegar naquele grande dia, porque as 7 nécias, né? 7 prudentes e 7 nécias, como já foi pregado. 5 prudentes e 5, é que eu estou no 7, né? 5 prudentes e 5 loucas, como eu lembro muito bem que o pastor pregou, estavam todas na mesma direção, mas por algum motivo acabou o fogo, acabou a luz, perdeu. E como está a nossa luz? Como está a nossa lamparina? Como está a nossa adoração? O fogo em nosso coração está ardendo ainda, irmãos? Está queimando ainda? Porque choramos quando o Espírito Santo toca em nós. Lógico, é gostoso. Quem não deseja que o Espírito Santo revele um algo que ninguém sabe, ou que fale? Maravilhoso. Mas e quando o Senhor ele quer trazer um algo? Filhão, eu amo vocês, mas vocês precisam despertar, porque vocês foram comissionados a uma obra maravilhosa. O Senhor escolheu nós no meio de um monte de pessoas aqui, por exemplo, no bairro aqui de São Miguel, aqui da Vila Curuçá, onde nós fazemos parte do corpo do Senhor. Louvado seja Deus, então, que nós fomos escolhidos. Graças a Deus, que alegria é. Então o culto para Deus é um culto, tem que ser alegre. O culto tem que ser feliz, porque é para Ele. Nossos problemas ficam para fora. Aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de louvor, aqui é um lugar de chorar, de orar, é de se expressar, é de falar que nem aqui: Senhor, eu estou cansado, abatido, sabe, eu estou cheio de aflições, mas eu sei que se eu deixar aqui no teu altar, eu posso ir para casa novamente livre, eu posso ir sem peso nenhum, sem amargura nenhuma. E aqui é o lugar, é de pedir perdão, de sermos sinceros com o Senhor. Por quê? Quem é que não lembra que no próprio livro de Apocalipse fala que o Senhor ele anda nos 7 castiçais de ouro? Ué, quer dizer que o Senhor ele anda no meio da igreja. Então, baseado na palavra, eu tenho certeza que o Senhor está no nosso meio, olhando nos lugares celestiais, nós todos. Só que Ele também está vendo cada coração aqui nesse momento. Se há inveja, se há soberba, se há intriga, se há amor, se há compaixão. O que o Senhor está vendo? Porque eu tenho certeza, baseado na palavra, que Ele está aqui. Então é um lugar de sermos sinceros com o Senhor. Só que quando chega agora, indo mais para frente, capítulo 8 do livro de Apocalipse, há um silêncio no céu. Opa! Está sendo anunciado alguma coisa. Quantas das vezes nós mesmos anunciamos pessoas que o juízo de Deus está chegando? Por quê? Porque é o pré-juízo de Deus que está chegando. Apocalipse capítulo 8, versículo 7 vai falar justamente disso, do pré-juízo de Deus que está chegando. Mas será que está chegando amanhã? Era para aquela época? Já chegou? Já estamos vivenciando? O que a palavra nos ensina? Através de Mateus 24, bem, podemos ver a falta de amor, falta de compaixão, esfriamento, indiferença. Podemos ver lá homicídios, podemos ver lá o que mais tem hoje em dia, feminicídio. Podemos ver filhos matando pai, pai matando filho. Podemos ver de diversas maneiras. Isso está lá em Mateus capítulo 24. Já vem falando de lá, sobre os finais dos tempos. Só que quando chega aqui, então há um silêncio. Por quê? Não é o momento agora da adoração, porque agora é o momento do pré-juízo do Senhor. Então quando Ele abre o 7º selo, ou Ele vai tocar agora a 7ª, abre o 7º selo, dentro de cada do 7º selo tem as 7 trombetas. E quando a gente chega na última trombeta, começa aqui o Senhor falar. Capítulo 8 e o versículo 1. Quando o cordeiro, puder colocar na tela para mim ler, é melhor, irmão, por favor. Capítulo 8 e o versículo 1.
E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre onde, irmãos? Sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, anunciando o prejuízo de Deus. E vem falando aqui, louvado seja Deus. Capítulo, vamos pegar apenas alguns. Capítulo 1. É 8 e o versículo 7. Primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, e queimou 1/3 parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. Bem, se nós abrirmos um pouco a nossa mente, vamos ver as queimadas no Brasil, as queimadas em Portugal, as queimadas na Grécia, as queimadas no Oregon, nos Estados Unidos, as queimadas em várias partes do mundo. Será coincidência? O prejuízo do Senhor, será coincidência? Esse devastamento queimando, esses montes de animais, infelizmente, padecendo por conta da ganância do homem em ter mais terra. Será lá fora, outros lugares? Aqui pode ser que seja o voluntário promovido pelo homem, mas e lá fora? No Colorado, no Oregon, na Grécia, em Portugal, na Itália e os outros lugares, queimando as ervas verdes. Consequentemente, o que isso vai acontecendo? Um sobreaquecimento global. Mas eu acho que nós não estamos ainda passando na época do calor imenso ou do calor intenso. Não estamos, né? Ninguém está mais sentindo o calor. Eu acho que é como se fosse 30 anos atrás, que São Paulo pelo menos respeitava as épocas, né? Eu acho que na época tinha que comprar, até as mulheres principalmente, os homens compravam, mas as mulheres que usavam, né? Aqueles filtros com aquecimento, né? Para lavar louça, né? Porque a água era fria demais. Mas os tempos mudaram. Há um anúncio do prejuízo do Senhor, para que todo ser vivente se arrependam e voltem para o Senhor, porque o juízo de Deus está sendo anunciado. E quando a gente chega no capítulo 8 e o versículo 12, capítulo 8 e o versículo 12, e o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia brilhasse semelhante à noite. Deus, ele começa a anunciar agora o seu pré-julgamento nos astros, no mundo animal, no mundo vegetal, para ainda não ferir o homem. Porque isso vai dizer categoricamente aqui no capítulo 15. Capítulo 15 e o versículo... Capítulo 15 e o versículo pode ser o 10. Porque as 4 primeiras trombetas é para anunciar. Deus ainda não quer ferir o homem. Deus está dando tempo para se arrepender. E o capítulo 15 e o versículo 10... O quê?
16, eu não vi o 16 e o capítulo 10, eu não vi o 16 aqui. Capítulo 16, e o quinto anjo derramou a terça parte sobre o trono da besta e o reinado, e fez tenebroso, e eles mordiam a língua de dor. Continua até o próximo. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Nas 4 primeiras trombetas, nas 4 primeiras taças da ira de Deus, está sendo derramado sobre o mundo vegetal, o mundo animal, os astros, porque Deus ainda está dando tempo para todo ser vivente se arrepender das suas más obras. Só que a Bíblia vai falar que o homem não se arrepende das suas más obras, continua egoísta, continua avarento, continua caluniador, continua blasfemo, continua invejoso. Todo tipo de coisas negativas o homem continua, ele não se arrepende, e Deus está chamando o juízo através da trombeta, mas o homem não se arrepende e blasfema ainda contra Deus. E a palavra fala que o sol sobreaquecerá de tal maneira que queimará os homens, mas não que nós vamos pegar fogo, mas que o calor será imenso e intenso, que diversos tipos de pessoas que têm diversos tipos de problemas não vão aguentar. Só que, para tomar o rumo do final já, o capítulo 8, voltamos no capítulo 8, louvado seja Deus, capítulo 8 e o versículo 13. Capítulo 8, versículo 13, tudo está sendo anunciado. O dia do juízo, ou pré-juízo de Deus. Só que 4 trombetas foram tocadas. O homem não desperta da sua vaidade. O homem não atribui a glórias a Deus. O homem continua avarento. Só que agora, e olhei, eu ouvi um anjo voar pelo meio dos céus, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda estão para tocar. Aí isso me leva a pensar: é bom eu ir ou é bom eu ficar? João viu um cenário catastrófico. João viu, e o Senhor pediu para João escrever, porque isso era um anúncio para o despertamento da igreja, porque a igreja está morna, porque a igreja não está nem aí para as obras do Senhor, indiferença para a obra do Senhor, mas anuncia o juízo, que diz que nas outras 3 trombetas, o anjo que estava voando, ou em outras traduções uma águia, ele anuncia: ai, ai, ai daqueles que ainda estão na terra, por conta das outras 3 trombetas. E quando eu estava meditando, eu me lembrei da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Porque, como foi falado, muito mais de brigarmos entre nós, discutirmos entre nós, levarmos um nome, ou o status, ou qualquer outra coisa, irmãos, a melhor coisa é dar glórias a Deus, é se alegrar na presença do Senhor, independente das lutas, das aflições, é criando experiências, através da paciência, através das tribulações. E aí eu me lembrei, quando eu estava meditando, da misericórdia do Senhor. O Senhor chama Jonas: vai até Nínive, porque o cheiro do pecado deles subiu até a minha narina. O juízo de Deus é eminente, vai acontecer. Qual o tempo? Está acontecendo? Olhamos os cenários. Vamos continuar indiferentes com a obra do Senhor, duelando entre as carnes, sendo que as potestades, os inimigos? E aí fala: Jonas vai até Nínive, porque o cheiro da maldade, do pecado, da
avareza, da prostituição, de todas as coisas ruins chegou às minhas narinas. Anuncia, Jonas vai, anuncia durante 40 dias o juízo do Senhor. O rei, comovido pela urgência do acontecimento que iria acontecer, ele proclama agora o que? Um jejum. Em todo o território, em toda a área do reinado há um jejum. Só nas pessoas? Não, nos animais também. Ninguém come. Ou bebe água, só bebe água, né? Não fala, mas é jejum. Todos, até os animais, para que talvez, quem sabe, o Senhor nos poupe. A palavra fala que menos vigor vai ter para Sodoma e para Gomorra, para aqueles que fazem diferença para a obra do Senhor. A obra é de Deus, é santo, é poderoso, é o Criador, é o que nos chamou, é o que nos comissionou, é o que nos alegrou, é o que nos vai dar vida, vai acabar com essas aflições, nos fala para nos ter paciência no meio das tribulações. Mas se sermos indiferentes com a obra do Senhor, só nos resta o ai, ai e o ai, nada mais. E ali o rei, comovido pela urgência, promoveu o jejum, e todos se arrependeram, e Deus, ele não levou o juízo para aquela cidade. Tomara nós, irmãos, cada um sabe da sua vida com o Senhor, cada um sabe da sua atitude, da sua comunhão. Oramos, pregamos, fazemos diversos tipos de jejum em prol aos irmãos, em prol à obra do Senhor, para que todos nós venhamos a sermos salvos. Porque aí sim, esse cenário vai passar, esse momento catastrófico vai passar. Porque a palavra no livro de Apocalipse fala, lá nas igrejas, aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida. Eu estava evangelizando hoje, falando com uma pessoa, falou, ó, eu gostaria que tivesse um meio termo, mas não tem. Baseado na palavra, não tem. Quando Jesus ele foi um pouquinho mais duro, e olha que ele era simpático, eu acredito dessa maneira. Mas quando ele foi um pouquinho mais duro, muitos voltaram para trás. E você, Pedrão? E aí? Vai continuar? Ou vai ficar que nem os seus amigos, voltar para trás? A escolha é sua. Quer me seguir? Tome a sua cruz, negue a si mesmo, ó, e bora. O campo é farto, a seara é grande. Está precisando, sabe de quê? Ceifeiros. Todos ceifeiros. Todos. Tem mais 3 minutinhos. Essa semana foi a semana que ocorre através da Portas Abertas, uma instituição, Shockwave. Cheguei a passar para alguns irmãos. Devido a algumas coisas não deu certo. Deu e não deu. Mas a gente vai se preparar para o ano que vem. Todo agosto acontece o Shockwave. O que acontece? Onda de choque. Onda de choque em favor de um país. Setembro sempre acontece. E este ano foi em favor da Índia. Dia 17, 18 e dia 20. Perdão. Dia 20, 21 e 22, que é hoje que acaba o Shockwave. Foi momentos onde mais de 67 países se ajuntaram. Não para orar apenas pelos nossos, mas para aqueles que estão sendo perseguidos. E aí eu recebi todo um material, porque eu me cadastrei, eu quis participar. E eu gostaria que o ano que vem nós participássemos. Não sei para onde vai ser essa onda de oração para algum país específico. E nesse ano foi pela Índia, porque ela subiu no ranking de perseguição. Ela está no 11º ranking de perseguição, sendo que o primeiro é a Coreia do Norte. Bem, a
Até onde vai a sua fé? Eu cansei de colocar no meu status, algumas pessoas viram. Até onde vai a sua fé? Está disposto a perder os seus bens por conta do amor a Cristo? Ou talvez, como diz a música, é tudo fácil cantar quando tudo está bem. Mas até onde você iria por amor a Cristo? E ali recebi, todos receberam orações das pessoas e depoimento de algumas pessoas. E na Índia recentemente houve agora a lei da autoconversão. Não podia a pessoa não pode se converter a uma outra religião, sendo que na Índia o hinduísmo é a religião predominante. E a Índia, ela também passou a China no tamanho populacional de pessoas. A Índia passou. Então o país com maior número de pessoas é a Índia. Para quem gosta de evangelizar, fazer missão, pregar, em vez de brigar, aí tá cheio de lugar precisando. Sabe o que é você receber o depoimento de irmão? Não conheço vocês, mas eu tenho certeza que vocês estão orando por nós. Sabe o que é você receber depoimento de pessoas sendo invadida a sua casa? Pegar pelo depoimento de uma mulher, foi invadida a casa dela, e eles falaram assim, os radicalistas, lógico, sempre tem uns radicalistas, onde está a Bíblia? E bateram nela, junto com a sua família, e ela falou, não tenho Bíblia. Onde está a Bíblia? Bateram nela, ela falou, não tenho Bíblia. E bateram novamente, pau, pedaço de pau, no corpo, castigando. Ela falou, não tenho Bíblia, a Bíblia está na minha cabeça. Se a Bíblia está na sua cabeça, temos que tirar a Bíblia da sua cabeça. Depoimentos reais. Então quando eu pego certas coisas, eu fico envergonhado. Eu, Leandro, fico envergonhado. Senhor, e aí eu falo para o Senhor, me prepara, aqui entre nós, me prepara. Eu, Leandro, me prepara. Aí, a mulher, ela apanha pedaços de caibro na cabeça. O sangue escorre, feridas começam a se abrir. Não há um auxílio de médicos, porque a lei não permite que os médicos atendem essas pessoas. E ali, além disso, essa mulher em particular, ela é levada para dentro de um container. Sabe esses containers que vem de navio? É ferro, né? Esses containers, né? Ela, mais um grupo de pessoas, ficam durante 6 meses dentro do container, sem poder sair para urinar, para defecar e até mesmo para poder beber água. A água que bebe é água suja. Não vê a luz do dia. 6 meses dentro de um container fechado. Aí eu volto a perguntar, até onde você iria por amor a Cristo? Compensa ficarmos entre nós duelando? Aí eu volto a falar com total autoridade, Deus está feliz conosco. Deus está feliz conosco por essas vidas. Porque eu estava falando com o irmão, particularmente o irmão Ventura, o irmão Ângelo, a história do cristianismo, ela foi baseada através de derramamento de sangue. Pessoas doaram ou derramaram o seu sangue em favor de nós. Hoje nós somos salvos porque alguém derramou o seu sangue para que outro fosse salvo. Não foi para nós ganhar status, colocar nossa foto, olha que bonito, o pregador da noite. Acaba com isso. Ele é o dono da glória. Que nós diminua e que Ele cresça. Os holofotes é para Ele. Olhem para a cruz, não é? A palavra, olhem para a cruz. 6 meses sem sair do container. Imagine o odor, irmãos. Quando saiu, foi levada para a penitenciária. Você tem a chance novamente de se desconverter agora e voltar ao hinduísmo. Não, prefiro continuar com Cristo. Prefiro continuar com Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra nos ensina que o morrer por Cristo é lucro. A morte não nos assusta mais, ela é apenas
apenas um passo para a glória. O cenário que a qual nós lemos, ele pode ser catastrófico para outros, mas para nós, o final ele é lindo, ele é maravilhoso. Vai haver novamente adoração no céu. Foi apenas um momento que parou, mas a adoração vai haver novamente. E se Deus quiser, estaremos nós lá louvando também. E da cadeia ela foi para a solitária. Mais 3 anos na solitária. Apenas depoimento. Vários pastores, suas famílias foram levadas, as crianças foram estrupadas. Até onde vai a sua fé? Até onde você iria? Só que a palavra nos ensina que o homem, ele não se arrepende, ele continua na sua avareza, queimando aí, ó, por conta de campos. Ele continua na sua arrogância, na sua vaidade, na sua prostituição, na sua inveja, na sua calúnia. E aí eu falo: Senhor, eu não sou nada. Misericórdia, Senhor. Eu falo: rapaz, eu não consegui nem orar por aqueles que estão lá. Não posso estar fisicamente. O coração arde, Senhor. Prepara minha esposa, prepara minha filha. Eu ainda falei ontem: vou fazer a mala. Se volto, não sei. Eu não sei, mas a vontade é. Quem sabe um dia o Ministério dos Guardas possa mandar alguém para fora. Eu sou o primeiro a me candidatar, tá, irmãos? Que Deus prepare, né, as viagens. Mas enfim, irmãos, as coisas são sérias. O prejuízo de Deus vai vir. Pessoas estão morrendo, perdendo seus bens, os seus valores. Diversos países, por conta do amor de Cristo. E nós que temos total liberdade para adorar, chegarmos na casa que é de Deus, para poder levantar invejas, calúnias, defamações, intrigas, eu tenho absoluta certeza que isso não é de Deus, porque nós temos que se unir em meio às lutas. Então eu quis deixar isso aqui, irmãos, e este depoimento para completar, que eu tenho certeza que o ano que vem, se Deus permitir, eu tenho certeza que vamos continuar amadurecendo, crescendo, desenvolvendo. Vai vir pessoas novas, vamos adorar, vamos ensinar, vamos cuidar, que essa é a função. E quem sabe o ano que vem estejamos nós aqui orando junto, mostrando aqui os depoimentos, os acontecimentos, os pedidos de oração. Pessoas que não conhecem nós, mas agradecem pelas orações. Porque orar pela minha filha, pelos meus amigos, fácil. Pelos outros é um pouquinho mais difícil. E é isso que Deus espera de nós, irmãos: amadurecimento, crescimento, união, desenvolvimento. E assim chegaremos à nova Canaã que vai descer do céu qualquer hora.